Olá, meu nome é André Luiz e sejam bem-vindos ao nosso canal Authentic Interface. Esse canal foi criado por causa de uma disciplina que estou até agora chamada Interfaces de Aplicações Informáticas. Eu sou aluno do terceiro ano de Informática de Gestão e estudo no Instituto Politécnico em Bragança. Authentic Interfaces é um grupo criado por 5 colegas e basicamente falaremos de temas relacionados com design, interfaces, relação homem-máquina, e também nós temos um blog que eu deixarei aqui no link da descrição do vídeo. E o que eu vou falar hoje é sobre Constantin e Lockwood. Constantin e Lockwood eles têm 6 princípios de design. Então vamos ao nosso vídeo. Bom, como eu disse no início do vídeo, hoje eu vou falar sobre Constantin e Lockwood. Constantin e Lockwood, em 1999, eles estabeleceram 6 princípios de design, que são o primeiro princípio, o princípio da disponibilidade, o segundo princípio, o princípio do feedback, o terceiro princípio, o princípio de estrutura, o quarto, o princípio da reutilização, o quinto de tolerância e, por último, o sexto princípio, que é o princípio da simplicidade. Bom, eu agora vou falar do primeiro princípio, que é o princípio da disponibilidade. Basicamente, o princípio da disponibilidade é o princípio que quer dizer que as ferramentas e os materiais têm que estar disponíveis, acessível ao utilizador, onde e quando forem necessários. Todas as opções têm que estar claras, ou seja, perfeitamente declarado, e não podem ter muitas informações redundantes que causam distração. Bom, agora eu vou falar do segundo princípio, que é o princípio do feedback. O princípio do feedback é o princípio que o utilizador tem contato, onde ele vai interagir. E nesse princípio ele tem que falar com o utilizador numa linguagem mais simples e clara, num só sentido, saber transmitir as condições de interpretação, mudança de estados, progressos de erros e exceções, como mostra aqui no exemplo dessa imagem. Por exemplo, aqui nessas imagens, eu quero criar uma conta no Facebook. Imagina que se eu preencher os campos ou se eu preencher mal, irá me dizer exatamente onde é que eu tenho errado e o que eu tenho que fazer para corrigir. Isso pode ser um exemplo de feedback. Agora eu vou falar do terceiro princípio, que é o princípio da estrutura. Que é o princípio, nesse princípio diz que como as coisas devem estar estruturadas. Por exemplo, os objetos relacionáveis devem ficar juntos ou associados e os não relacionáveis devem ficar diferenciados ou separados. Agora eu irei falar do quarto princípio, que é o princípio da reutilização. O princípio da reutilização ajuda os utilizadores e os programadores. A reutilização deve ser racional e evitar consistências absurdas ou design constantemente maus. A reutilização consistente através de componentes visíveis e internos, tanto em aspectos aparência como em comportamentos, dinâmica. Eu agora vou mostrar um exemplo que é para ficar mais fácil. Por exemplo, a tecla Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V é um exemplo de reutilização. O quinto princípio, que é o princípio da tolerância, diz que o software deve pelo menos não fazer algo estúpido quando confrontando com informações ou opções inesperadas, ou seja, deve oferecer um vasto leque de opções e ações, interpretar razoavelmente qualquer ação que o utilizador possa fazer. As operações devem ser flexíveis e tolerantes a erros e também prevenir os que utilizam sempre que possível. Vou dar um exemplo agora com uma imagem. Por exemplo, essa imagem. Aqui no 8, aqui nesse quadradinho, é para pôr a idade. E depois no 9 é para escolher ou o sexo masculino ou feminino. Mas aqui dá para marcar, está marcado as duas opções, não pode. Por isso é que está tolerância de outra. Ou tu és do sexo masculino ou tu és do sexo feminino. E o sexto e último princípio é o princípio da simplicidade. O princípio da simplicidade é importante quando se constrói uma entidade visual, fazer ela mais simples possível e sem muito detalhe. Todo o conceito da empresa deve ficar, por exemplo, anexado a essa imagem.
Vou dar exemplo com algumas imagens aqui. Aqui nessa imagem temos alguns exemplos de algumas entidades que são famosas. Algumas resumem em símbolos e outras em palavras. E elas são todas simples e não têm muito detalhe. Isso pode ser um exemplo também de exemplo da simplicidade. Bom pessoal, esse foi o vídeo de Constantino Lockwood. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida que tiverem, podem postar aí no comentário. Deixem um like, compartilhem o vídeo, subscrevam no canal, que é para ajudar a promover, e muito obrigado pela vossa paciência. Tá fixe assim? Não, né? Boas pessoal, meu nome é André Luiz e sejam bem-vindos ao nosso canal Authentic Interfaces. Authentic Interfaces é um canal novo aqui no YouTube e basicamente foi criado para falar sobre temas de interfaces, designers, qualidade do board designer. Authentic Interfaces também é um grupo formado por 5 alunos. Aí corta, isso aí corta. Dá pra cortar. Boas pessoal, meu nome é André Luiz e sejam bem-vindos ao nosso canal Authentic Interface. Esse canal foi criado a mando de uma cadeira que nós temos no IPB Verde. Olá pessoal, meu nome é André Luiz e sejam bem-vindos ao nosso canal Authentic Interfaces. Authentic Interface é um canal que foi criado por causa de uma cadeira que eu estou até agora a chamar cadeira ou disciplina.